Hoje a gente vai mergulhar fundo na mente de um dos filósofos mais influentes de todos os tempos, David Hume. E usando as próprias ferramentas que ele criou, vamos tentar entender como ele conseguiu questionar a nossa própria noção de realidade, baseando tudo numa única coisa, a experiência. Então, para começar, uma pergunta que parece simples, mas é a base de tudo. Como é que o conhecimento entra na nossa cabeça? A gente já nasce com ele ou aprende tudo do zero? O Hume tinha uma resposta bem radical para isso. Pensa num pequeno experimento mental. A caixa das sensações. Imagina que alguém consegue identificar vários objetos só pelo tato, sem usar a visão. Isso mostra direitinho qual era o ponto de partida do Hume. O nosso primeiro contato com o mundo, a grande porta de entrada para todo o conhecimento, são os nossos sentidos. E essa ideia de que o conhecimento vem da experiência sensorial é a essência de uma corrente filosófica muito importante chamada empirismo. E David Hume é, sem dúvida, uma das suas figuras centrais. E este aí é o nosso protagonista, David Hume, um filósofo escocês lá do século XVIII. Uma figura em tanto. Sabe aquela imagem do filósofo meio isolado, melancólico? Pois é, o Hume era o total oposto. Famoso por ser super divertido e sociável. Mas olha que curioso, apesar de ser um gênio, as ideias dele eram consideradas tão radicais, tão heréticas para a época, que ele nunca conseguiu um cargo de professor numa universidade. E por quê? Porque ele defendia que ninguém nasce sabendo de nada. Nossa mente seria como uma lousa em branco, e tudo que a gente sabe é desenhado nela pela experiência. Tá, beleza. Mas se tudo vem da experiência, como é que a nossa mente organiza essa enxurrada de informações? O Hume diz que tudo que existe na nossa mente, o que ele chamava de percepções, se divide em duas categorias bem claras. De um lado, a gente tem as impressões. Pensa nelas como a matéria-prima, sabe? O que chega direto dos sentidos. Elas são fortes, são vívidas, são o que acontece no agora. Tipo a dor real de queimar a mão no fogão. Do outro lado, a gente tem as ideias, que nada mais são do que cópias fracas dessas impressões. São as nossas memórias ou a nossa imaginação. Tipo lembrar da dor daquela queimadura no dia seguinte. Tem uma analogia moderna que eu acho que mata a charada de vez. A impressão é como estar no show, sabe? Com som alto, a luz, a energia toda do momento. Já a ideia é como ouvir o áudio desse show no dia seguinte. A informação está ali, mas perdeu toda a força, toda a vivacidade da experiência original. Então, a partir disso, o Hume nos oferece uma ferramenta bem prática para a gente poder analisar qualquer conceito e ver se ele tem alguma base no mundo real. Ele deu o nome de microscópio de Hill. Esse tal microscópio, na verdade, é um método, uma pergunta simples que a gente pode aplicar a qualquer ideia que tiver. Essa ideia veio de qual impressão? De qual experiência sensorial original? O processo é bem direto. Primeiro, a gente isola a ideia que quer analisar. Segundo, busca a impressão que deu origem a ela. E terceiro, e aqui está o ponto crucial, se não encontrar nenhuma impressão que corresponda àquela ideia, então ela não tem base na realidade. É simplesmente uma construção da nossa mente. Vamos fazer o teste com o unicórnio. A gente tem a ideia de um unicórnio? Com certeza. Mas alguém já teve a impressão de um? Não, né? O que a gente tem são impressões separadas de cavalos e de chifres. A nossa mente simplesmente pegou essas duas impressões que são reais e combinou as duas para criar algo que não existe. Certo, mas a nossa mente não é só um depósito caótico de ideias. O Hume percebeu que ela organiza tudo automaticamente, seguindo alguns princípios bem simples. É quase como uma força da gravidade mental. Ele identificou 3 regras principais. A primeira é por semelhança. Uma foto nos faz lembrar da pessoa. A segunda é por contiguidade, ou seja, coisas que acontecem próximas no tempo e no espaço ficam conectadas, tipo aquela música que sempre nos transporta para uma festa específica. E a terceira, a mais importante e também a mais polêmica de todas, é a de causa e efeito. E é aqui que o Hume faz sua jogada mais ousada. Ele pega essa ideia de causa e efeito, algo que parece ser o pilar da ciência, da nossa vida, e coloca ela debaixo do seu microscópio. Vamos analisar a cena em câmera lenta. O que a gente vê primeiro? O evento A, a primeira impressão, a bola branca rolando na mesa. Só isso. Logo em seguida, vem outra impressão, bem diferente, o som do impacto entre as bolas. É uma experiência sensorial completamente separada. E, finalmente, uma terceira impressão, a gente vê a bola vermelha começar a se mover. Então, o que temos é uma sequência A, depois B, depois C.
Agora vem a pergunta de $1 milhão do Hume, onde, em toda essa sequência, a gente viu a causa. A gente viu movimento, ouviu um som e viu mais movimento. Mas a força, a conexão necessária que fez uma coisa causar a outra, isso a gente nunca percebeu. É uma conclusão que a nossa mente tira. Então, pera lá, se a causalidade não é algo que a gente vê ou que consegue provar com a lógica, por que temos tanta certeza sobre ela? Por que a gente acredita que o mundo funciona com base nessas conexões? O Hume tem uma resposta, e não é a razão, é outra coisa. Pensa no exemplo definitivo, a certeza de que o Sol vai nascer amanhã. Não existe nenhuma prova lógica que garanta que o futuro precise ser igual ao passado. Então, de onde vem essa certeza tão inabalável? A resposta do Hume é o hábito, ou o costume. De tanto a gente ver o Sol nascer milhares de vezes, a nossa mente acaba desenvolvendo uma expectativa psicológica muito forte de que isso vai continuar acontecendo. Não é uma verdade lógica, mas uma crença que se constrói pela repetição. E isso nos leva à sua famosa conclusão. Não é a razão que nos guia no dia a dia, mas o hábito. É o hábito que nos permite navegar pelo mundo, fazer previsões e, bom, viver a vida. A ciência, as leis da natureza, para o Hume, tudo isso são probabilidades altíssimas, baseadas na nossa experiência, e não verdades absolutas e cravadas em pedra. E a gente termina com essa reflexão. Se o Hume estiver certo e nossas certezas mais profundas forem baseadas no hábito e na probabilidade e não na prova, o que isso nos diz sobre os limites do conhecimento humano? É quase um convite à humildade intelectual, para a gente lembrar que o nosso saber só vai até onde as nossas experiências alcançam.